Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quem está animado aqui essa noite? Nem foi carne nem sangue que te revelou, irmã, foi o próprio Deus. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 3 e verso 4 e 5. Deus é bom, irmãos. Você já falou com seu vizinho, né? Já deu uma boa noite para ele. Minha água. Olha para essa pessoa. Aleluia. Som. Vamos lá. Quem está animado aqui essa noite? Perguntei quem está animado, nem quem está, não, quem está com sono. Quem está animado aqui essa noite? Aleluia. Deus é bom. Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 4 e 5. Deus é muito bom, irmãos. A gente vem numa série falando sobre renovação da mente. Metamorfos, no grego, significa mudança de mente, mudança de percepção. Deus não quer só mudar a maneira como, Deus não só quer mudar a maneira, aquilo que eu penso, mas a maneira como eu penso. Diga assim, como eu penso é mais importante do que o que eu penso. Quem nasceu de novo aqui? Diga, eu sou um vitorioso. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um filho de Deus. Eu sou nação eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu fui chamado para ser uma influência sobre o caos. Eu sou uma bênção para a humanidade. Você não tem problema em confessar tudo isso. O problema muitas vezes é você se enxergar como Deus te enxerga. A fé não pode fluir enquanto você não se enxergar da maneira que Deus te enxerga. Mefibosete se via como um cão. Davi via ele como um príncipe e um herdeiro. E ele disse, eu vou restituir a você todas as terras do seu pai. Você vai comer pão na minha mesa, porque você não é um cão morto, você é um príncipe. Mas ele se via como um cão morto. Tinha direito ao trono, mas por causa da imagem que tinha sobre si mesmo. As maiores limitações que nós temos não são externas, não são nossas circunstâncias, não são os problemas à nossa volta, mas a maneira como nós nos enxergamos. Você nunca será vitorioso se enxergando como um fracassado e como uma vítima. Deus não te criou para ser uma vítima do sistema. Amém? Se você descobrisse hoje todo o potencial que você tem dentro de você, sua vida nunca mais seria a mesma. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Não para cultuar, mas para receber metamorfos. Que é Romanos 12, 2. Transformai-vos. A palavra transformação ali no grego é metamorfos. Agora você entende de onde vem metamorfose. Não é a música de Raul Seixas. Eu sei que você prefere ser essa metamorfose ambulante. Mas nós estamos sempre em transformação. Sempre. Quando você para de crescer, quando você para de aprender, você para de crescer. Então todos os dias, o Senhor está nos puxando, nos esticando para o potencial e para o crescimento. Por mais que você ache que já realizou grandes coisas e alcançou vários níveis, ou níveis altos, Deus sempre tem um nível maior para você. Ele é um Deus de potencial. Todo o planeta e todo o universo, todos os planetas e todo o universo vieram de Deus. Ele não se cansa. Vamos para 2 Coríntios 10. Quero fazer você pensar em umas coisas hoje. Bíblia Almeida, Oliver Tree, 2 Coríntios 10, verso 3.
Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo, não são armas naturais. Embora eu tenha um corpo físico, embora eu esteja no mundo, eu não sou daqui. Você pode dizer, eu não sou daqui. Deus quer tirar a tua mente desse sistema terreno, porque você não é daqui. Colossenses 3:2, Paulo diz: já que você é de cima, está na hora de pensar ou de viver na terra com a perspectiva celestial. Porque muitas vezes a nossa percepção e a nossa perspectiva de fé está muito baseada nos sentidos, naquilo que racionalizamos. E muitos de nós até começamos bem na fé, como Pedro, e no meio do caminho olhamos para os ventos, para as tempestades, e começamos a racionalizar, e por isso começamos a afundar. Mas o Senhor quer que você vá bem e termine, chegue até o final, amém? E aí ele diz o seguinte: nossas armas não são carnais, mas poderosas em quem? Em quem? Em Deus, para destruir fortalezas. Paulo está falando aqui de uma estrutura mental, uma fortaleza que se constrói na nossa maneira de pensar. Por exemplo, pessoas que passam muito tempo com um sentimento de medo, pessoas que o tempo todo estão com medo, é porque existe uma fortaleza na sua maneira de pensar. Se você estudar a história bíblica ou as fortalezas que existem na Europa, os castelos, eu até falei isso na quarta-feira, você vai perceber que eles eram feitos de pedras. E uma fortaleza não é feita de uma pedra só, concorda comigo? Quem está aqui? Uma pedra só não cria uma morada. Foram várias pedras para construir um castelo. Então uma fortaleza mental, ela não é construída através de um pensamento, mas de pensamentos e pensamentos e mais pensamentos. Só que nós muitas vezes estamos na igreja, nascemos de novo e não percebemos as percepções ou a nossa perspectiva que temos de vida, porque não permitimos que a palavra de Deus anule e destrua todo o sofisma que foi alojado em nós, que não vem do Senhor. Nós fomos educados religiosamente a termos uma mente de necessitado. Você vai ver que o principal sistema religioso é colocar no ser humano interesse, quando na verdade eu não venho um culto por causa do interesse em receber um milagre ou uma bênção de Deus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus vai fazer milagre através de nós. Na verdade, a nossa mente foi tão condicionada a estar pensando de maneira oposta ao reino de Deus, que muitas vezes temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Se eu pegar aqui textos bíblicos, eu vou mostrar para você que você não vai ser abençoado, você já foi. E porque essas bênçãos não se manifestam? Alguém vai dizer, não é a vontade de Deus, quando você orar o suficiente, fizer o suficiente. Não é sobre isso. O padrão pelo qual Deus me abençoa é a justiça de Cristo. Toda a justiça foi satisfeita na cruz. Então, toda parede de separação já foi quebrada. Agora Deus está comigo. E você precisa entender o que significa Deus estar com você. A Bíblia diz que Moisés, quando Deus chamou ele na sarça, em Êxodo capítulo de número 4, Êxodo 3, Êxodo 4, a Bíblia diz que ele estava fugindo do seu propósito, e Deus aparece num fogo que não se consome. E a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Nem ovelha ele tinha. Mas quando ele começou a andar com o Senhor, olha o homem que ele se transformou. Josué era só um servo de Moisés, mas virou o capitão da salvação, o cara que liderou no lugar de Moisés. Quando Deus está com você, o impossível tem que se render. Amém? Só que essa mentalidade religiosa construiu na gente uma mentalidade de pedintes, de pessoas necessitadas, quando na verdade o mundo necessita daquilo que já está em nós. Então quando a transformação, quando o metamorfose começar a acontecer, aquilo que já está efetuado no reino espiritual vai começar a fluir no reino físico, porque a gente quer mudar o mundo externo, mas enquanto o nosso mundo interno não mudar, essa coisa do lado de fora nunca vai ser transformada. Porque a nossa maior limitação não é o problema do lado de fora. É por isso que diante dos problemas precisamos perceber as nossas reações. As minhas emoções são indicadores
de crenças erradas e de pensamentos que ocupam minha mente, que não é a verdade daquilo que Jesus fez. Sempre que nós temos emoções negativas e erradas, nós estamos pensando em algo que não é a verdade do que Jesus fez. Só que aprender a se disciplinar na maneira de pensar, ou transformar a mente, não é o que eu penso, mas como eu penso que é importante. Isso é tão importante e precioso. Só que a gente, quando está nos dias bons, não fazemos isso. Nos dias maus você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir meditar na palavra de Deus se você já não faz isso quando tudo está bem. Não espere quando o dia mau surgir, porque perceba, e eu vou profetizar isso hoje, foi colocado para nós que a nossa vida tem sempre que ter problema, e a gente ganha nos 45 do segundo tempo. E não é. O dia mau está no singular, porque Deus, quando se fala do que é bom, Ele é plural, é sempre mais e maior na nossa vida. Então eu profetizo que seus dias bons vão ser melhores do que seus dias maus. Você vai ter dia mau, por quê? Porque no mundo tereis, mas tem de bom, eu venci. A vitória já foi conquistada por Ele, amém? Então Deus quer transformar a nossa forma de pensar, porque nem sempre a minha percepção sobre um fato é a verdade, e vem da verdadeira realidade. Às vezes foi construído em mim, por causa de padrões humanos e terrenos, o ambiente onde eu cresci, a vida que eu tive, os meus educadores, tudo que está à minha volta. Por isso que a associação é algo tão importante, e ambiente também. E uma palavra veio muito forte hoje de manhã para mim, o Senhor dizendo: você precisa aprender a ministrar a si mesmo e controlar seu ambiente. Não é que a gente vai controlar as coisas, não é sobre isso, amém? Mas, por exemplo, Deus queria transformar Abraão num pai da fé. A primeira coisa que Ele fez foi tirar ele de um lugar de incredulidade. Sai da casa do teu pai. Deus é contra. Deus ama a família, amém? E por que Deus tira ele da casa de seus pais? Além de ser um lugar de comodidade, seu pai era incrédulo, e ele nunca ia ter uma mente de vencedor e crenças de fé em um ambiente de descrença. Então Deus tira ele daquele ambiente. Isso fala também de coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos e meditamos. Tem pessoas que dizem: eu tenho um problema com pornografia. A primeira coisa que você faz é não dar acesso àquilo que você não pode controlar. Se você se coloca em um ambiente de tentação, você nunca vai vencer isso. Você já tem todas as armas da parte de Deus para vencer, mas Deus não te colocou numa situação de ser vítima. Você já é rei sobre essa situação e só precisa governar através da palavra de Deus e da graça que está sobre a sua vida, amém? Então vamos lá. São pedras conectadas e repetidas que se constrói uma muralha. Então Paulo está falando aqui de uma fortaleza, da guerra espiritual. A guerra espiritual, irmãos, não é contra o diabo, ele já perdeu. É a batalha pela nossa mente. Quantas vezes tudo está bem à nossa volta e a gente não está bem, por causa daquilo que ocupa nosso pensamento. Quando eu ouvi sobre meditação, eu sempre pensava que era sobre o que eu estava pensando, mas não é como eu penso. Em uma situação, você passa por alguém e não fala com aquela pessoa, e ela fica chateada com você porque pensa que você a rejeitou, e você não viu aquela pessoa. Na sua mente você está inocente, você não viu ela, mas ela se sentiu rejeitada. Como que ela se sente rejeitada? Por alguém que não a viu, por causa de uma percepção. Como ela pensa foi construído com bases a partir da rejeição, de crença de rejeição que ela tem, não da verdade. A verdade muitas vezes é que a pessoa precisa enfrentar os conflitos da vida. Porque quando Deus quer nos mudar, aquilo muitas vezes vai doer na gente, mas vem para nos transformar de verdade, por causa daquilo que Ele confiou a você, amém? Então Paulo diz: mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso que foi alojado na sua mente, que você não sabe que tem. A palavra de Deus, as armas de Deus, está em comunhão com Ele, ouvindo dEle, e permitindo que sua mente seja renovada, para que a mente de Cristo acesse sua mente. O que é que vai acontecer? Essas fortalezas vão começar a ser destruídas. E é por isso que você agora passa por um problema e pensa assim: parece que os problemas diminuíram. Não, foi você que mudou. Os problemas são os mesmos, mas você está diferente na situação.
A palavra de Deus está te transformando. Coisas que antes roubava, sabe, você explodia, você perdia a cabeça de forma fácil. Hoje você já não perde mais. Por quê? Porque algo começou a mudar. Amém? Suas emoções, elas vieram da parte de Deus e elas são boas. As emoções erradas são aquelas que aprendemos de Adão caído. Imagina o nascimento de um filho, que sensação e que emoção maravilhosa. Elas não faziam parte do plano de Deus, essas emoções erradas. Elas vieram depois da queda. E reinar em vida muitas vezes é reinar sobre essas emoções. E sem a palavra de Deus, sem essa renovação da mente, você não vai conseguir. O problema é que o povo de Deus tem rotina religiosa. Eles vão à igreja, mas eles não se veem como igreja. Aí Paulo disse para Timóteo algo interessante, e uma palavra veio muito forte ao meu coração sobre permanecer. Então, muitas vezes o que faz alguém desistir é uma fortaleza na mente. Ela começa algo, mas não termina. Isso é muito sério. Eu andei meditando isso esses dias, e Deus disse para mim, tem a ver com fortalezas na mente. Até a procrastinação, essa palavra quase hebraica. Paulo diz, anulando nós sofismas. Sofismas é pensamentos malignos. Nem sempre o que você pensa vem de você. Sofismas, pensamentos malignos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de quem? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Enxergar é algo muito importante. Talvez eu não acesse algo, não porque aquilo não existe, mas porque eu não consigo enxergar. E olha que coisa interessante, sofismas, pensamentos malignos, todos os dias vão vir em nossa mente. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento, essa coisa vem contra a tua identidade e contra o conhecimento de Deus, a palavra que Deus te deu e o propósito que Deus tem para a tua vida. Na tua mente vai guerrear para que você não se torne, porque o diabo sabe que se você se tornar o propósito de Deus na terra, você vai ser uma bênção para as nações e para as pessoas. Você não só vive melhor e em paz, mas tudo à tua volta muda. Tem alguém comigo? E aí ele diz, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A palavra obediência aqui é substantivo, não é uma ação nossa. Não é um esforço que eu tenho que ficar pegando isso e levando. Está falando o que Jesus fez. É meditar, é levar a minha mente para aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez é suficiente. Eu já posso viver uma vida vitoriosa. Tem alguém comigo? Aleluia. Então abre em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 3, verso 19. Onde eu parei semana passada. Jeremias 3, 19. Olha que coisa interessante. Eu quero recapitular algumas coisas aqui. Aleluia. A fé nunca vai ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Você nunca vai poder crer naquilo que você não sabe. Sua vida nunca será mais elevada do que suas crenças. O que você vive hoje é o que você creu ontem. Não tem como a gente viver acima de nossas convicções. E é por isso que Deus quer mudar a minha maneira de crer, mudando a minha maneira de como eu penso. Eu já vi muitas pessoas se vitimizando, mas quando a gente toma a responsabilidade de guardar o nosso coração, que é a coisa mais importante. Eu não tenho como controlar o que Dinho fez comigo. Essa coisa não se controla. Mas eu controlo o meu coração. E todos os dias o inimigo vai lançar dardos que são ofensas, injustiças. E aí aguça em mim o senso de justiça, porque eu começo a me alimentar de algo ruim que alguém fez ou falou de mim. Eu fiz o bem para aquela pessoa, ela só fez o mal para mim. Aquilo revela a ela, não eu. Eu não sou reflexo do que as pessoas fizeram. Como você vai fazer o bem para alguém que te fez mal? Eu não sou reflexo nem refém dela. O que eu estou refletindo é como eu enxergo. É quem eu sou. Amém?
Estevão estava sendo apedrejado, ele não disse: Deus, caia fogo no céu e mate todo mundo. Ele disse: perdoa ele porque ele não sabe o que faz, porque você sempre vai dar o que se vê recebendo. Ele via Jesus e ele manifestou o que ele via. O que você contempla é o que você vai manifestar. Por isso que meditação é tão importante. A meditação oriental, o ensino de meditação oriental é se esvaziar da mente. É difícil, irmão. Principalmente minha esposa, eu fico imaginando como minha esposa ia esvaziar a mente dela. Se ela está fazendo café pensando na janta da noite. Ela é colérica, eu estou fazendo pão pensando no pão. A minha esposa está cortando o pão pensando já na semana que vem, no ano passado, na coisa que vai acontecer. E outra coisa, e ainda fica irritada porque eu estou calmo. Estou mentindo? Quando eu estou falando assim, não é todo dia, né? Isso é uma vez ou outra. Mas às vezes, no momento de crise, você vê a pessoa bem, você fica até mal porque a pessoa está bem. Como é que a pessoa não pode se preocupar comigo? Se preocupar não é algo bom. Deus não quer que você se preocupe. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Eu vou ler isso. Eu ia deixar para o final, mas vou ler agora. Eu tenho que ler essa coisa. Diga para alguém que está do seu lado: a preocupação é só uma tentativa de controlar tudo aquilo que é incontrolável na sua vida. Você entende agora porque Deus não quer que você se preocupe? Porque você está tentando controlar o que não se controla. Então é melhor descansar e confiar. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando você medita em tudo de ruim que lhe aconteceu, olha o que Lamentações, Salomão está dizendo, Jeremias está dizendo. Quando eu começo a pensar em tudo que me fizeram de ruim, todo o acontecido, como é que eu vou ficar? Se você tirar todo dia 20 minutos para pensar nos boletos, 20 minutos pensando num boleto, você já tem emoções terríveis para sentir. E se os boletos tiverem uns zeros a mais, a coisa fica feia. É ou não é? É ou não é? Aí quando você tem dinheiro na conta, está tudo bem, você diz: eu estou bem. Isso não é uma vida, irmão, de fé. Teu coração está apoiado naquilo que muda. Mas quando o teu coração está apoiado naquilo que não muda, que é o Senhor, tudo que pode ser destruído se destrói e você fica bem. Porque a sua fortaleza não são coisas naturais, é a sua rocha inabalável, que é Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes o fundamento da nossa vida é nosso casamento, é o ministério. Quantas pessoas que perderam o cargo na igreja morreram? Porque eles tinham crença de aceitação. O ministério não liberta ninguém. É por isso que tem muito pastor depressivo, porque fizeram do ministério o seu maior bem. E o ministério não liberta. Jesus nunca disse: conhecendo o ministério você vai ser liberto. Ele disse: conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Então as pessoas vão buscar identidade em um púlpito, por isso que eles estão depressivos, estão mal. Porque a minha identidade não está num púlpito nem numa igreja, ela está em Cristo Jesus. A minha fonte de poder e de satisfação é o Senhor. Amém? Pessoas nunca vão conseguir preencher em mim aquilo que só Jesus preenche. Você pode obter alegria de bens e de coisas que você conquista, mas nunca vai colocar em você a paz genuína, que excede todo entendimento. Sabe por que ela excede o entendimento? Porque muitas vezes você não consegue entender nada que está acontecendo à sua volta e você está bem, e alguém pensa: você está dormente, você enlouqueceu. Não enlouqueci, tem uma paz que está protegendo e guardando minha mente das fortalezas do inferno. A paz de Deus controlando você era para ter um AVC. É por isso que muitas vezes a gente nem percebe, a gente só é grato muitas vezes pelo que vê, e os livramentos que nós não estamos vendo. Alguém agora está recebendo uma cura na perna esquerda, de uma dor na perna esquerda. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina a meditar no que Deus diz. Se você pensar em tudo de ruim que fizeram com você, você está frito. Mas o versículo 20, ele diz o seguinte, versículo 21. Contudo, quero trazer em minha memória aquilo que me dá. Pega no ombro de alguém e diga: ao acordar de manhã, não pega o celular para olhar os feeds.
Começa a meditar nas promessas e nas profecias de Deus para a sua vida. E você vai ver como o seu dia será. 30 minutos antes de fazer qualquer coisa, 30 minutos ao acordar, vai estabelecer o padrão de pensamento na sua mente. E os últimos 10 minutos antes de dormir. Tem alguém comigo? Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Que o digam, que bendigam o seu nome, aqueles que Ele resgatou. Cadê aqueles que Ele resgatou aqui essa noite? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O versículo 8 diz: louvai, pois, o Eterno, por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens, pois Ele descedentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Lembra da multiplicação dos pães, o que Ele fez? Alimentou todas as pessoas que tinham fome. Quem tem sede dele aqui essa noite? Hebreus capítulo 11, verso 6, vamos lá. Eu preciso compreender como esse reino funciona. Romanos 3, 27 diz que existe a lei da fé. Ele é regido por fé, não por obras. Aleluia. Ora, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que Ele existe. Isso aí até o diabo acredita que Deus existe. É a primeira parte da fé básica. Creia que Deus existe. Mas tem uma segunda parte. E que Ele é o quê? Aqui fala sobre descobrir essa sede, essa intensidade em buscar o Senhor, em conhecer Ele, conhecer sua natureza. Não é só saber, Deus existe, mas agora conhecer seu caráter. Deus convida eu e você para entrar nessa jornada de saber quem Ele é. Todos os dias Ele quer se revelar para mim e para você. Então crer que Deus existe é importante, mas até os demônios acreditam, Tiago diz, e se estremecem no inferno. Porém, o escritor de Hebreus nos convida a entrar em um segundo passo, que é a descoberta da sua natureza e sua essência. Nós não vamos a Deus pelo que Ele pode dar, mas é impossível buscá-lo e tentar conhecê-lo sem ser presenteado. Quando você entra nessa jornada, você agora vai descobrir o propósito pelo qual você existe. Posso ouvir um amém? Diga, a fé tem duas partes. A primeira parte é a convicção que Ele existe. A segunda parte é a confiança na sua natureza. Uma vez Flavinha deu uma palavra, eu nunca me esqueço. Ela disse que receber a promessa de Deus não é a garantia que você vai tê-la, mas a revelação de quem prometeu essa promessa. Sim, conhecer quem prometeu é a garantia que ela vai se cumprir. Pessoas recebem promessas o tempo todo, mas não conhecem quem Ele é, então Ele te convida a conhecê-lo. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Eu queria entrar em algo aqui. Vou pular, porque não é o que está no meu coração. Vamos embora. Mateus capítulo 4, verso 30 ao 31. Mateus, verso 14. Mateus capítulo 14, verso 30 ao 31. Quem conhece aqui a passagem da tempestade? Quem já passou por uma tempestade aqui? Nós passamos por uma tempestade terrível que foi o Covid. Quem está vivo aqui hoje? Quem pode levantar a mão para cima e por um minuto agradecer ao Senhor? Eu estou vivo, eu sobrevivi. Há duas formas de passar por uma tempestade. Uma é como sobrevivente, a outra é como estudante nela. Olha para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: o que você tira de lição quando passa por uma tempestade é mais importante do que sobreviver a ela. O que é que Deus está tentando me ensinar? O que Ele está tentando produzir em mim? O
o que diante de toda essa jornada foi construída, porque senão é uma vida de oba-oba. É aquilo que Paulo diz: a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, experiência. E há coisas que alguém vai chegar para você e vai dizer: não vai dar certo. Você vai dizer: vai. Por quê? Porque eu tenho experiência com ele. Eu sei porque sei. Eu não sinto, eu sei. É como Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Se ele fosse esperar sentir, ele ia se acabar. Fé não é sentimento. Muitas vezes seu sentimento está aflorado, está dizendo tudo contrário à palavra, mas fé é certeza. Você está crendo por dentro e acabou-se. Vão chamar você de louco, vão chamar você de doido, mas realmente é loucura para quem perece, mas para os que creem é o poder de Deus em operação. E é algo extraordinário, porque Paulo disse: eu sei, estou certo, que nem a morte nem a vida. Ele não disse: eu sinto. Se você esperar sentir para crer, você está frito. Então vamos lá. O que Deus está tentando me ensinar na tempestade? Porque a fé do ano passado não funciona para esse ano. Pode ver que você está mais maduro em algumas coisas. Você aprendeu algumas lições com seus erros, com mestres. Bom é a gente aprender com os orientadores, mas muitas vezes a gente não quer. Então a gente aprende mais com os erros porque não ouvimos os mestres, orientadores que Deus coloca em nossa vida. E há pessoas que eles são muito importantes na nossa vida em momentos difíceis. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que são introvertidas, pessoas alegres, e Deus usa elas em momentos difíceis da minha vida para trazer alegria e paz no meio do caos. Eu sei que o inimigo vai usar pessoas para ferir, mas Deus tem pessoas para curar. E é bom estar perto de gente assim, gente forte, alegre, que quando tudo parece estar nos puxando para baixo, aquela pessoa está lá puxando você para cima, rindo, transformando o ambiente, amém? Não deixe que o ambiente te controle. Deus te deu capacidade de reinar em vida, você pode controlar um ambiente. Como? Ministrando a si mesmo diante do Senhor. Porque se você só permite que Deus ministre em você numa celebração como essa, hoje é domingo, a próxima é quarta, e aí durante a semana? Você sabia que, diferente da lei mosaica, na nova aliança, eles guardavam o sábado, que era o último dia da semana. Na nova aliança nós começamos a semana, que é o primeiro, é o dia da ressurreição, é o domingo. Por isso que nós vamos para a casa do Senhor, amém? O primeiro dia da semana, nós começamos a semana hoje, porque nós começamos na vitória de Cristo. Então a segunda-feira pode virar uma sexta, se eu mudar a forma que eu penso, ou como eu penso. Porque para muitas pessoas acordar na segunda-feira é o caos. Mas por causa da maneira que você pensa, fortalezas estão em tua mente. Mas à medida que a palavra de Deus começa a transformar a tua maneira de pensar, você vai ver que não importa se é segunda, terça, se tem furacão, terremoto, se tem tempestade ou não, que a convicção, essa construção de Deus na tua vida vai te colocar em um lugar onde a paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e tuas emoções. Enquanto você não abrir mão do direito de tentar entender, você nunca vai viver essa paz. Você não precisa entender tudo, mas precisa crer. Meu Deus, eu nem comecei, vamos embora. Mateus 14, 30 diz o seguinte, verso 29. Eu quero começar daqui, porque uma palavra veio ao meu coração sobre perseverança hoje. Mas sentindo o vento forte, verso 29. Vamos começar do 29 ao invés do 30. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Volta ao 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter. Se é você, me dá uma palavra. Quem aqui já pediu uma palavra da parte de Deus? Deus, tu queres que eu faça isso? Me dá uma palavra. Deus não vai te dar todos os detalhes, porque se Deus te disser tudo, você não vai depender dele para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Então muitas vezes Deus vai te dar fragmentos, porque ele quer teu coração na dependência dele. Por isso que é um dia de cada vez. Nós nos projetamos para o ano todo, para 10 anos, grandes empresas trabalham para 50 anos, mas muitas vezes até projetado para aquele dia, e o dia não acontece do jeito que você queria. E é por isso que a gente tem o quê? A graça de Deus para aquele dia. E deixa eu te dar uma chave importante hoje. Não use a energia do hoje para o amanhã. O que significa isso? É que para cada dia tem uma graça de Deus e uma energia para ele.
E o inimigo vai tentar te distrair com batalhas que não fazem parte daquele dia. Se você gastar sua energia com o amanhã quando chegar vai ser hoje, vai ter uma graça para ele. Deus quer que você viva no hoje. Amém? Foi isso que ele disse para Marta: oh Senhor, quando Lázaro morreu, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mentalidade dela estava no passado. Se você estivesse. Muitas vezes somos nós. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse escolhido, se eu não tivesse comprado, se eu não tivesse perdido, se eu não tivesse me divorciado, se eu não tivesse, está na hora de você sair do passado. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás, o constante deixa tudo para trás, enquanto o inconstante vive debaixo dos cobertores. Está na hora de deixar para trás o que ficou para trás. Porque por mais que tenha sido bom ou ruim, não se compara com o que está diante de você. Ele foi parte para a experiência e para a construção daquilo que Deus tem agora. Então Deus sempre me quer no hoje. O maná era uma figura de um dia de cada vez. E o que ele ensina para Marta ali é muito importante. Ela estava voltada para o passado. Então aí ele disse: teu irmão vai ressuscitar. Marta olhou para Jesus e disse: sim, naquele dia ele vai ressuscitar. Falando da ressurreição dos mortos, havia uma promessa. Ela foi para o futuro. Jesus chama ela de volta e diz, João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Ei Marta, você foi para o futuro, eu estou falando de hoje. Eu sou aquele dia. Aquele dia está aqui hoje. Nem quero você no passado, nem quero você no futuro. Eu quero você no hoje. E hoje ainda não acabou. São 7h18 da noite. Há uma graça para viver esse dia. Olha como a Bíblia é tão importante. Pessoas que vivem no passado ficam depressivas. Pessoas que vivem no futuro são ansiosas. Então Ele te quer no hoje. Dependência, vida de fé, mudança de perspectiva. Se Ele veste os lírios do campo, se Ele alimenta as aves do céu. E Jesus não disse o meu pai, Ele disse o vosso pai. Ele está tentando te levar a um sentido de paternidade de novo. Amém? Deus cuida de você, Deus ama você. Então Ele está construindo algo em você nesse tempo. E Ele vai te dar uma graça para aquele dia. Só que a gente tem uma tendência de ir para o passado ou ir para o futuro. E Jesus disse: eu sou aquele dia. Eu quero você no hoje. Deus quer você no hoje. Por quê? Para que você não sucumba à ansiedade. Ansiedade é pensar no amanhã. Não, os estudiosos, os cientistas vão dizer: mas aí você está sendo irresponsável não pensando no amanhã. Não é sobre isso. Não é sobre não se planejar. Mas é sobre uma vida, sabe, sem se preocupar. Jesus foi o homem mais despreocupado da terra. Jesus em nenhum momento ficou triste, a não ser no Getsemane e na cruz. Por quê? Porque agora Ele assume o nosso lugar. Então era a nossa tristeza para você ter a alegria dele. Mas em todas as circunstâncias, ninguém via Jesus triste. E Ele era um homem. Mas Ele era Deus. Não. A Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele sentiu todas as nossas dores e fraquezas como homem. Não foi como Deus. A diferença é que Ele sabia toda a verdade. E Ele vivia a partir da perspectiva celestial. Amém? Tudo que Ele ia fazer, Ele olhava para cima: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Ele nem orou para Lázaro ressuscitar. Ele só rendeu graças. Quem sabe que já foi resolvido. Quem anda por fé vive como se já fosse. Diga comigo: quem anda por fé vive como que já fosse. Deus, eu vou ser empresário. Deus falou comigo: enquanto você trabalha para alguém, se comporte como um empresário. Se comporte como alguém que foi curado. Se comporte como alguém que é vitorioso. Não é para o futuro, é para o agora. Mas deixa eu entrar onde eu queria e eu vou encerrar. E aí Pedro disse: se é você, deixa eu ir com você. Qual foi a palavra que Jesus deu? Vem. Ele disse tudo? Ele deu um curso de andar sobre as águas? Não. A gente quer um curso para andar no sobrenatural. Quando Deus me ensinar tudo, eu vou. Muitas vezes você só vai ter paz e vai. Muitas vezes você só tem uma palavra: vai dar certo, e vai. A gente tem que aprender a crer sem explicação, perdoar sem explicação. A gente está arrumando 10 razões pelas quais Deus não vai fazer algo. É por isso que muitas vezes não funciona. Porque se ocupamos mais com aquilo que não é para se ocupar do que com aquilo que é para se ocupar. Eu falei semana passada, fui orar por uma mulher, ela tem câncer. E ela disse: pare pastor, não ore agora, deixa eu lhe contar. Eu passei meses estudando sobre essa doença. Só 2 pessoas em Recife tiveram. E ela começou a relatar. Eu disse: irmão, os 6 meses que a senhora gastou estudando sobre a doença. Amém, a fé não nega a existência de um problema. A fé não é fingir que as coisas não acontecem. Ela nega uma posição de influência do problema sobre a sua vida. Mas como que eu nego isso?
meditando e gastando minha energia com aquilo que Jesus fez. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas. Ao invés de passar 6 meses meditando, estudando sobre a doença, que tal estudar sobre a cura? Mas por que a pessoa pensa assim? Por causa de um padrão que foi estabelecido. Uma fortaleza está lá. Tem alguém comigo? Vamos lá. Respondeu Pedro: se é você, deixa eu ir. Tudo que Jesus quer que você seja como Ele. Se é você, deixa-me ser como você, no original. E Ele disse: vem, Pedro, é tudo que eu vim fazer, que você seja como eu, o modelo de filho. E aí Ele disse: manda-me ter contigo por cima das águas. Verso 29. Verso 29. E Ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou. Aí alguém diz: o dia estava calmo. Irmão, com ou sem tempestade, andar por cima das águas é sobrenatural. Se tivesse onda, isso aqui tinha ondas enormes, de 6 metros, 3 metros, 5 metros. Era mar aberto. Agora imagina isso, se o mar estivesse calmo, ainda era impossível. Sim ou não? Sim. Só que Pedro, ele olhou para um lugar onde Jesus está, então ele começa a caminhar por cima. Enquanto ele olhava para Jesus, andava por cima das águas. Tirou os olhos de Jesus, começou a... Nós racionalizamos demais na fé. Por isso que perdemos a fé. Quantas pessoas tiveram até uma vida no início de fé ousada, mas depois se perdeu porque começou a ir para os sentidos. Racionalizar demais vai fazer você enfraquecer na fé. Pedro olhou para um lugar que Jesus não estava, por isso começou a afundar. Não olha para um lugar onde a promessa não foi feita. Olha para a promessa. Sabe por que os 10 espias tiveram um relatório negativo? Porque ao invés de olhar para o tamanho do cacho de uva, olhou para o tamanho do gigante. O mesmo problema, o mesmo Deus, o mesmo dois povos. Por causa da maneira de pensar, um povo deixou de entrar na terra. Não por causa do gigante, porque nunca houve batalha, nem houve luta. Morreram no deserto por causa da maneira de pensar. Quantas coisas as pessoas são derrotadas sem nem enfrentar o problema, já foram derrotadas antes, na tela de cinema da sua mente. Antes de enfrentar a situação, a pessoa já foi derrotada. E é por isso que Deus está tentando transformar isso em você. Para quê? Para você ser um Josué e Caleb com um espírito diferente. A palavra diferente em hebraico ali é o espírito que segue o Senhor independente de circunstâncias. Esse é o espírito da fé. Diga: eu tenho o espírito da fé. Ei, deixa eu te dizer, há casas que você não construiu que estão disponíveis para você. Há poços que você não cavou. Há coisas que tem teu nome. Há lugares que tem teu nome. Há terrenos que tem teu nome. Há viagens que tem teu nome. Há empresas que tem teu nome. E tudo que Deus quer é que você pare de olhar para o gigante, se levante e possua. 10 pensamentos errados estão dizendo: nós somos gafanhotos, nós não conseguimos. Mas outra voz está dizendo: suba, possua, é seu, vai acontecer, vai dar certo. Deus é com você, rapaz. Todo dia vai vir 2 pensamentos em minha mente. Um grupo está dizendo: olha, não tem mais jeito para o seu filho, você fracassou no seu ensino, você perdeu toda uma vida com ele. Uma outra voz está dizendo: não, é tarde demais, eu sou o Deus dos recomeços, eu estou trazendo um novo tempo para a tua família. É isso que Deus está falando. Uma realidade te diz todo dia: você nunca vai mudar de vida, você vai viver isso para a vida toda. Uma outra realidade está dizendo: ei, você é filho, eu já te concedi tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você já é abençoado, você já é próspero, você já é curado, você já é amado, você já tem tudo o que é preciso. São 2 vozes todos os dias em nossa mentalidade. Pedro começa a afundar porque tirou os olhos da promessa. Ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra. Ninguém vai enxergar, mas você está enxergando o chão. Fé não é andar no escuro sem saber para onde vai, é caminhar sobre a promessa de Deus. Amém? Só que a Bíblia diz que ele começou a afundar e vai. Aqui eu pego algo aqui. E ele disse: vem, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30, é onde eu quero. Mas sentindo o vento forte, o que você sente, está tentando roubar, não atentando nós nas coisas que o inimigo sempre vai usar o que é visível. Os sentidos físicos. Deus trabalha a partir do reino invisível. Muitas vezes você não está ouvindo nada, não está vendo nada, e Deus está trabalhando. Quando uma promessa da parte de Deus é lançada, o inimigo vai agitar o natural.
Quando uma promessa da parte de Deus é feita para você, o inimigo vai agitar o natural para tirar seus olhos de Jesus. Jesus vai nascer, Deus fez uma promessa, o diabo usa Herodes e começa a matar crianças. Quer saber qual o propósito de Deus tem na tua vida? A vida que você foi mais atacado é onde Deus mais vai te usar. No natural, aonde você está sendo atacado, é onde você recebeu graça de Deus para reinar em vida. Toda área que você é atacado pelo inimigo, é lá que Deus tem uma graça para fazer coisas extraordinárias na sua vida. E a graça é o inverso do natural. Aonde abundou o pecado, hiperperistal, superabundou a graça de Deus. Deus está dizendo, o que o inimigo fez não se compara com aquilo que eu faço. Não vai dar para medir, não vai dar para contar. Oh meu Deus, eu tenho uma palavra profética para liberar para alguém. Pega o nome de alguém e diga, você não vai conseguir contar as estrelas nem a areia do mar. O que Deus tem com você é tão grande que Ele vai tirar tua mente dos limites da tenda e vai te levar para o sobrenatural, para aquilo que é impossível. Deus te quer andando naquilo que é impossível. Deus não te quer olhando para tendas, Deus te quer olhando para o universo. Deus te quer olhando para aquilo que está além. Por quê? Porque é o que eu tenho proposto para você. Você está no natural em um barco, e tudo que Jesus espera essa noite é pessoas que se convidem. Não é se convidar, qual é a palavra? É se ofereçam, se disponibilizem para esse ambiente. Onde Jesus estava? Por cima o impossível. Deus não anda no possível. Eu e você anda no possível. Barco, água. E quando o possível muda, a gente fica com medo. De onde é que Deus anda? De onde é que Ele vem? De onde é que Deus vem? Do impossível. Por isso que Ele disse a Abraão, sai da tenda. Deus vai tirar algumas pessoas de uma tenda mental nessa noite. Essa tenda natural que foi armada te colocou no lugar de comodidade. E de fracasso. E de ciclos carnais. Mas Ele vai te tirar desse ambiente, porque Ele disse para você, Ele vai fazer de você um modelo de fé. Teu propósito é maior do que você imagina. Então, Jesus está no sobrenatural. Tudo que Jesus ama é pessoas que se convidem, pessoas que se disponibilizem. Quando você se disponibiliza como Pedro, vai experimentar algo que os 11 não experimentaram. Os que ficam no barco vão julgar você. Porque tudo aquilo que as pessoas querem fazer, e porque elas se frustram por nunca tentarem, nunca conseguirem, vão falar mal daqueles que fazem. Já percebeu isso? Todos os críticos, pessoas que falam mal de você, são pessoas que não tiveram sucesso. Pessoas de sucesso não ficam falando mal dos outros, pelo contrário, ajudam outros a vencer. Eu assisti 2 filmes ontem que eu chorei a noite toda, e para mim foi uma pregação, porque muita gente está tão acostumada com o padrão mental de pensar sobre Deus, que acha que Deus só vai falar com você numa igreja. Eu assisti um filme de uma mulher que no ano de 1920 e pouco ela revolucionou, porque na época as mulheres não podiam nadar, era proibido de nadar. E a mãe dela, uma mulher posicionada, ensinou para ela, confrontou o pai e permitiu que ela nadasse. Ela aprendeu a nadar e ela tinha uma doença. Primeiro ela ia morrendo de sarampo. Naquela época sarampo não tinha cura. O médico disse, a próxima vez que eu descer as escadas, a notícia é que ela morreu. Todo mundo já esperava a morte dela. Em vez do médico descer, quem desceu foi ela. Ela já contradizia tudo. A irmã dela mais velha tinha aptidão para nadar e ela não. Então ela foi, a mãe conseguiu uma escola que mulheres nadavam. E quando chegou lá, que fez primeiro o pai dela ensinou ela a nadar no mar, porque não podia nadar em piscina, só os homens competiam. E aí depois de nadar no mar, ela aprendeu a nadar só cachorrinho. Já viu aquele aí, né? Falsier? Você não sabe nadar, fica só boiando, né? Era ela. E ela foi para uma piscina de verdade. Quando chegou lá, tinha um grupo de mulheres treinando, mas tinha que ter dinheiro. A mãe dela começou a vender, produzir um tipo de flor para poder vender, para poder pagar, para que as filhas dela pudessem ter aula. Só que a mais nova não passou, que era ela. A mais velha tinha aptidão, ela não, sabe? Mas ela é aquela menina que não desiste por nada. Já viu aquela pessoa que não desiste por nada? Amém? Eu vou sair daqui já.
Já viu aquela pessoa que não desiste por nada? Quando eu olhei para aquele filme, eu disse: meu Deus, como a gente desiste por tudo. E numa época que não é como hoje, tecnologia, todo mundo dizendo, tu vai vencer. Naquela época não, meu irmão. Todo mundo dizia isso, né? Riam dela. E quando ela não passou no teste, a professora disse para ela não tem condição de ter aula. Ela disse: por favor, deixa ela ficar, eu pago. Ela disse: beleza, ela vai ficar, mas todo dia ela vai ter que botar carvão na cremareira. Era um negócio que tinha lá, que produzia na empresa lá para poder fabricar. E era trabalho pesado. E a menina só podia ter aula depois que ela abastecesse aquela máquina lá com carvão, saía, e à noite, e no final do treino ela voltava a treinar. E a professora chamou ela e disse: você não desiste, não? Ela disse: não. Todo mundo reclamava dela, ria dela, porque ela estava toda melada de carvão. E ela: por que você não reage às pessoas? Por que você não desiste? E a professora disse: porque meu sonho é nadar. E de repente ela entrou. Só que ela, a irmã mais velha, começou a se distrair, que é normal, jovem, paquera, namoro, e ela era muito focada. E ela começou a nadar em alto mar. Começou a ganhar fôlego, e começou a treinar. E nas competições que tinha dentro dessa piscina, ela sempre perdia, era a última. Porém, teve um teste com meninas que eram do Canadá, de outro país, que isso foi nos Estados Unidos. Trouxeram essas meninas para esse lugar, e todo mundo achava que essa menina ia dar um show em todo mundo. Só que não era simplesmente 50 metros rasos. Eles tinham que ter resistência, tinham que ir várias vezes e voltar na piscina. Como essas meninas não treinavam isso, quem é que nadava no alto mar? De repente, no final da competição, essa menina ganha. Essa menina virou campeã estadual, regional. Depois ela ganhou competição nacional e ainda foi competir nas Olimpíadas. Mas o treinador dela, por ser homem, fez tudo para ela perder, para não. Só que tinha um feito que ninguém nunca fez: era atravessar um canal que era da França à Inglaterra. Só um homem conseguiu. E no jornal estava assim: só homens conseguem. E um belo dia essa menina disse: eu vou nadar no canal e vou bater o recorde que um homem bateu. Mais de 40 quilômetros nadando. Só que não só isso, ela tem que pegar o oceano, correntezas, tubarão, águas vivas. E tem lugares que não dá, que o barco não passava para guiar. Se ela se perdesse, ela podia morrer. E água muito gelada. A maioria das pessoas morreu. Vários homens tinham morrido. E só um cara venceu. Só um cara atravessou na história. E isso é baseado em fatos reais, né, gente? Isso não é uma conversa não, tá? Isso é história real. Eu assisti na Disney. Você está lá, quem tiver o aplicativo da Disney, ou no YouTube. Daqui a pouco eu digo: calma. Mulher curiosa. Miserável. Já dei todo o spoiler. Tô brincando, Bruninho. Aí o que acontece? Eu tô dizendo isso porque eu tenho que pregar, então eu tenho que dizer o spoiler. Fazer o quê? Sei que no final do filme, essa menina vai nadar e ela estava indo muito bem, mas o professor dela, por não ter conseguido ser frustrado, o que é que ele fez? Fez de tudo para ela não conseguir o feito dela. E estava jornais, repórter, do mundo todo mundo torcendo por ela, que essa menina mudou. Ela foi, na verdade, para quebrar algo. E eu percebi a graça de Deus ali. Eu comecei a chorar, porque o sistema machista, cultural, oprimiu as mulheres e colocaram em um padrão que as mulheres não poderiam ter feitos grandiosos. E aquela mulher romper com aquilo ia mudar a história para sempre da humanidade. Então Deus estava envolvido naquilo, para quebrar conceitos, paradigmas. Talvez você nem saiba, você nasceu para romper a história para sempre. Meu irmão, isso é muito sério. E quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus. E vocês acham que foi fácil? Mesmo se você vê, você chora do começo ao fim. A menina não desistia por nada. Ela podia morrer. Ela disse ao cara, e só que esse cara que já chegou lá, sabe o que ele fez? Ela tentou com um grupo e o professor fraudou, deu remédio e ela dormiu nadando. E aí pegaram ela de volta. Estavam voltando com ela lá. Conversou com esse cara que era vencedor. Só que o que me chama a atenção é que vencedores formam vencedores. O cara olhou para ela, chamou o pai no hospital e disse: sua filha ia vencer. Ela estava nadando há tantos minutos. Nenhum homem consegue nadar dessa forma. Quando eu olhei para ela, foi isso. Aí contou a história. Ele já conhecia o cara. Ele disse: ele foi uma fraude. Ele aprontou, ele arrumou isso para que ela perdesse. Mas se você não desistir, ele disse: eu vou lhe ajudar, vou lhe guiar pelo caminho. Ela disse: eu topo. E ela, cansada, tinha que ter 3 dias para se recuperar, mas não tinha tempo por causa de um temporal que viria. Da forma que ela estava, saiu do hospital e foi contra todos. Quando eles chegam nos Estados Unidos, pensando que ela tem ido no barco, ela estava na França, entrando nas águas. E aí jornal de tudo que é lugar, meu irmão. Os barcos seguindo essa menina, e ela nadando.
E ele teve que pegar um outro percurso. Então foi quase 60 quilômetros nadando no alto mar, sem roupa como o de hoje, num frio de torar na Europa, nadando. A irmã dela nadou um pouquinho com ela, disse: não aguento mais, eu estou congelando. Só que quando chegou em 10 quilômetros para chegar na margem, tinha o arrecife era muito raso e o barco não pôde acompanhar, e ali todo mundo se perde e morre. E ela de noite se perdeu e não sabia para onde ir. De repente as pessoas que eram todos contra, né, mulher nadar, faziam grandes fogueiras num penhasco bem alto, para que ela visse de longe e pudesse ir para a margem. Irmão, o filme é tão emocionante, mas Deus falou algo muito forte comigo. Aquele cara, por se frustrar, fez de tudo para ela perder. Tentou tocar nela, porque se tocasse na pessoa nadando, perdia. E deu remédio na água dela, e ela tomou a água. A gente estava bebendo água, chá. Era calmante para dormir. Agora ela foi sem ele, e ela conseguiu. Quem ajudou ela? Aquele que já tinha vencido antes. Sabe por que pessoas reclamam de pessoas que têm sucesso? Porque era tudo que eles queriam. Só que como não obtém, é muito mais fácil falar do teu insucesso e reclamar dos outros do que tentar ter sucesso. Deus não te fez para dar desculpas, Deus te fez para vencer. Está na hora da gente parar de dar desculpas e ser realmente solução de Deus nessa terra. José foi colocado num calabouço, foi colocado numa cisterna. Só que o diabo se esqueceu de uma coisa: havia uma promessa, uma graça de Deus na vida dele. E deixa eu te dizer, ele era consciente de quem estava com ele em todo o tempo. Foi isso que curou o coração de José. Não importa o que aconteceu com você, meu irmão, você só não vai chegar lá se você desistir. Mas se você hoje permitir que Deus mude as suas crenças e a consciência de que Deus é por você venha, você vai ver algo que ninguém vai conseguir ver. E vai chegar em lugares que ninguém jamais chegou. E uma coisa importante: aquela menina venceu porque um vencedor a instruiu. Aqueles que vencem não tem problema ajudar outros a vencerem, porque eles não se tornam egoístas. Mas os que se frustram geralmente vão criticar os outros, vão falar mal das pessoas. Deus não quer que você seja um filho frustrado que não alcançou nada. Deus quer que você entenda que você já venceu por causa de Jesus. E você está aqui na terra não para competir com seu irmão, mas para ser uma influência no meio do caos e ser uma bênção para essa humanidade. E é por isso que Ele quer mudar a tua maneira de pensar. Eu olhei para uma mulher e disse: caramba, ela nem conhecia Jesus, mas por perseverar e não desistir, alcançou. Sabe, quando eu olho para essa passagem de Pedro, eu vejo algo. A Bíblia diz que ele olhou e afundou, e Jesus disse, pegou ele afundando, segurou ele, colocou no barco e disse: homem de pequena, por que duvidar-se? Se aquilo era pequena fé, eu olho para mim mesmo e digo: meu Deus, o que pode ser grande fé, Pati? Jesus chamou isso de pequena fé. Se é pequena fé, vá lá e faça. Às vezes é fácil olhar para alguém e dizer: eu faria melhor. Vá lá e faça. Tente fazer o que a pessoa fez. Se isso é pequena fé, o que é grande fé na verdade? Porque eu chamaria isso de grande fé, Jesus chamou de pequena. E aí Deus disse para mim: grande fé ou pequena fé não é sobre o tamanho dela, mas é o quanto que ela dura, ou aquilo que a sustenta. É sobre aquilo que está sustentando a fé. Porque muitas vezes você começa com uma grande fé, mas ela não tem durabilidade. Não é o tamanho da fé, porque a distância entre você e o seu milagre é do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, e ela é menor de todas as sementes, como um grão, meu Deus do céu, não é sobre pequena fé, é o quanto que ela dura. E o nosso maior problema hoje é permanecer. Eu percebo uma geração micro-ondas. As modas mudam o tempo todo, tudo muda o tempo todo. Tudo é para ontem. Quantas pessoas que eu vi começar no ministério e hoje eu olho para trás e eu disse: meu Deus, anos atrás, 24 anos atrás. Eu sou novinho, irmão. E eu paro comigo mesmo e penso: onde estariam essas pessoas se elas não tivessem desistido? E o Senhor falou algo muito forte comigo sobre Davi. Porque Davi, ele foi treinado por Deus nas adversidades. Amém? Ele se submeteu ao seu pai. É algo muito interessante isso, porque Davi foi um cara diferente de todos os outros reis.
Ele teve que aprender a ministrar para ele mesmo. E ele não foi rei quando pegou uma coroa. Ele reinou mesmo sem um trono. Saul tinha um trono, mas reinou sem Deus, e é por isso que ele não reinou. O que te faz rei não é sentar num trono, é agir à altura da palavra que você recebeu. Amém? Davi ministrava a si mesmo. A Bíblia diz que Davi, quando foi para a batalha, ele nem era alistado no exército de Israel. A Bíblia diz em 1 Samuel 17 que ele foi levar pão e queijo para os seus irmãos, porque ele estava em submissão ao seu pai. Ele estava em submissão às autoridades que Deus colocou sobre a vida dele, e estava naquele ambiente para servir. Seja qual for o dom que Deus te deu, sempre vai começar servindo. Tudo que Deus nos dá é para servir um propósito, amém? Nunca vai ser para nós mesmos, por mais que você usufrua e viva a partir disso, mas nunca vai parar em você. Se para em você, não é propósito. Por isso que todo propósito individual está ligado a um propósito coletivo. Amém? E todo propósito tem um plano e um processo. Eu chamo isso os 3P da vida: propósito, plano e processo. Você tem um propósito, Deus vai te dar um plano, mas você nunca vai fugir de um processo. Tem um processo no caminho, e é no processo onde as pessoas se perdem. Deus tinha Saul, que era um rei que foi levantado pelo povo, não foi trabalhado o caráter dele, mas agora Deus levantou um homem segundo o seu coração. Não era perfeito, mas era alguém que Deus queria treinar. E Deus não treina Davi, sabe? Aquilo que você está reclamando hoje é um treinamento de Deus na tua vida, para aquilo que Ele vai colocar em tuas mãos. Você mudaria a sua perspectiva, você olharia para o gigante de maneira diferente, se você entendesse que isso não é um problema, é uma promoção. Davi entra no campo de batalha, seu irmão Eliabe reclama dele, tenta brigar com ele, chama ele de presunçoso, mentiroso. O que você está fazendo aqui, rapaz? Davi não estava lá porque queria estar lá, Davi estava servindo. Seu pai o enviou. Seu pai o enviou. Foi o pai dele que enviou ele, amém? Só que se ele luta com Eliabe, não lutaria com Golias. Pare de entrar em batalhas que não fazem parte do seu destino. Se lutar com Eliabe, você não vai lutar com Golias. Só que não para aí. A Bíblia diz que ele estava em submissão, só que Deus escancara. Porque naquela época um exército enfrentava o outro, e o que era proposto na batalha era: você vai me dar um herói e eu vou te dar um herói. Ou seja, nossos melhores guerreiros vão lutar. Mas em Israel todo mundo não quis lutar. E quem Deus usou? Davi não era soldado. No natural era o oposto. No natural era improvável. No natural era impossível, porque ele nem alistado foi. Ele não fazia parte nem do exército de Israel, não era nem soldado. E além disso, era um menino de quase 16 anos de idade. Mas o que é que ele tinha? Olha para o teu vizinho e diga: confiança no Senhor. Deus deu experiências e já vinha treinando ele com o urso e com o leão. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que Deus está treinando você. Na verdade, todo o treinamento de Deus não é para Deus, é para você mesmo. Deus te chamou para governar sobre coisas. Deus te chamou para governar sobre circunstâncias. E a minha pergunta essa noite é: você conseguiria ser um rei segundo o coração de Deus, mesmo quando o homem que atualmente está na sua posição tenta te atacar, te matar e te prejudicar? Porque mesmo Davi sendo ungido, Saul ainda estava no reinado e queria matar ele. E Davi teve Saul muitas vezes na mão. Davi fez alguma coisa? Não, o mal por si só se destrói. Você não vai precisar usar a sua justiça. Continua confiando no Senhor e Ele vai fazer justiça. Você não precisa brigar com ninguém, pegar ninguém. Você só precisa ficar na sua posição, naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Primeiro ponto: você conseguiria ser rei quando alguém está te perseguindo, alguém que está no poder no seu lugar? Você conseguiria ser esse rei que Deus quer, mesmo quando os judeus que você deveria governar pretendem transformar você em um inimigo? Você seria esse rei mesmo que seu exército for composto de um bando de perdedores, que era o exército de Davi? Você seria esse rei quando o seu palácio fosse uma caverna no deserto? Você seria esse rei quando os seus amigos mais próximos
te rejeitam e ameaçam tirar a sua vida, Deus te diz: se você se fortalecer em mim, então poderá subir ao trono, mesmo que todas as circunstâncias estejam contra você. Tudo isso Davi passou, e tudo isso não tirou Davi do trono, porque o trono não é físico. Começa aqui e aqui. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Pouca fé não significa que ela não era forte, significa que ela não foi sustentada. Deus te dá a fé e Ele vai sustentar essa fé. Amém? Queria chamar o Ministério de Música aqui à frente. Antes disso, eu queria que você liberasse algumas palavras para a pessoa que está do seu lado. A gente assistiu outro filme da NASA de 3 mulheres negras, muito forte também. Tinham tudo contra elas, mas foi por causa delas que o foguete foi lançado pela NASA. Tinham tudo para dizer assim, sabe, eles rejeitam a gente mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou sair daqui. Deus disse para mim: retroceder nunca, desistir jamais. Hoje eu agradeci a Deus por não ter desistido. E eu sei que muitas vezes não foi eu, foi a sua força em mim. Porque Deus disse para mim, sabe por que Davi chegou onde chegou? Porque ele aprendeu a se fortalecer no Senhor. A chave, pega essa chave espiritual essa noite. Aprenda a se fortalecer em Deus. Se você aprender a se fortalecer em Deus, mesmo sendo rejeitado, perseguido, seja o que for que aconteça, você vai chegar naquilo que Deus falou com você. O problema é que nós paramos de nos fortalecer no Senhor e vamos confiar na nossa própria carne. Por isso que Paulo está dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais. Não existe promessa sem perseverança. Quem não persevera no processo não chega ao destino. Eu gosto de documentários da vida de Beckham, de Stallone, de Arnold Schwarzenegger. As pessoas veem esses ídolos, né? Esses homens que fizeram sucesso no cinema. Mas se você for estudar a vida dessas pessoas, Arnold Schwarzenegger mentalizava, visualizava onde ele ia chegar. Eles passaram por coisas terríveis, e é por isso que eles se tornaram o que se tornaram, por não desistirem do propósito. Quando Paulo se apresentou ao rei Agripa, por isso que Paulo olhou para Timóteo e disse: ei, vença a guerra usando as promessas e as profecias que para você foram lançadas. Essa batalha que você está enfrentando, Timóteo, só vai ser vencida se você agarrar aquilo que Deus disse para você e perseverar com aquilo que Deus falou. Paulo diz: combata o bom combate da fé. A luta é boa. Por que é boa? Porque nós já sabemos o final. Deus está conosco. Amém. E algo tremendo acontece quando Deus está conosco. Paulo chega preso ao rei Agripa, apresenta as algemas e diz: ei, Agripa, sabe por que eu estou algemado? Não é porque eu roubei, fraudulei, menti. É porque eu não me neguei ao processo. Deus tinha um propósito na minha vida e me deu um plano. Mas essas algemas não é porque eu sou ladrão, é porque eu não disse não ao processo. Eu não desisti do que Deus falou comigo. Estou algemado no corpo, mas livre no espírito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um reino que é invisível. Há um reino que é invisível, que é mais real do que o reino que nós estamos vendo agora. Há pessoas indo para o inferno, quando muitas vezes as nossas orações são tão egoístas que só são sobre os nossos problemas. Está na hora da gente entender esse reino e deixar esse reino fluir através de nós. E quando a sua perspectiva mudar, quando a sua mentalidade mudar, aonde as pessoas veem um gigante, você vai ver promoção, herança e a mão da filha do rei. Você vai entender que Deus te criou para essa batalha, que Deus te levou para esse tempo para viver tudo que você está vivendo e para enfrentar tudo que tem que enfrentar, mas não sozinho, não consciente de sua força, do que você tem numa conta bancária, mas consciente de um reino que é maior do que tudo que pode se ver, de um reino que pega o cara como escravo no Egito e faz dele o maior homem daquela nação.
Que Deus vai abrir portas para você, mas não só para te sustentar, mas para ser um canal pela qual o reino de Deus vai se manifestar por meio da tua vida. É por isso que Deus nunca vai te levar a um lugar de honra para você ser aplaudido, rapaz. Deus vai te levar para que o reino se manifeste. As nossas carências afetivas querem aplausos, mas o reino quer um coração rendido. Eu queria cantar aquela canção, não sei se é essa que vocês vão cantar, mas de todas as provas que eu já passei. Eu me lembrei dessa canção aqui quando eu estava na casa da minha mãe. A gente não tinha dinheiro nem para comprar uma camisa. E meu irmão fazia agrado e ele comprou um CD de Armando Filho. Para a gente era um sonho aquele CD tocando. Porque a gente não tinha televisão, a gente não tinha nada. Era a mesma roupa para ir para os cultos de rua, relâmpagos. Me lembrei quando eu ia para os cultos com o sapato furado embaixo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o urso, não despreze o leão. Mas pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. O urso preparou Davi para o leão para o gigante. E o gigante preparou Davi para enfrentar a rejeição do rei e do povo. Pode apagar ali atrás. E eu queria todos juntos cantando essa canção. Deus disse ao meu coração que muitos que estão aqui estão sendo tentados a desistir. Mas quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Quando você não tem chão, Ele é seu chão. Quando todas as probabilidades estão contra você, Ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Queríamos sem essas coisas incluem dor, sofrimento, rejeição, calúnia, perseguição, fome, nudez, solidão. Feche os olhos, diga comigo: não existe promessa sem perseverança. Diga: quem não persevera no processo não chega ao destino. Diga: nem morte, nem altura, nem peste, nem fome, nem calúnia, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Quem recebe essa palavra essa noite, aplauda Jesus. Não importa como você começou, o fim das coisas é melhor do que o começo. Salomão disse: melhor é o fim do que o começo das coisas. Quarta-feira eu vou dar continuidade a essa mensagem. Mas antes de orar, apresentando nossa semana, eu queria apresentar duas pessoas que passaram para a nossa igreja, estão congregando a partir de um tempo com a gente. Eu queria chamar Wilson aqui à frente e Nívia. Vocês podem vir aqui à frente, os dois. Queria que toda a igreja os conhecesse, né? Wilson e Nívia, fica de frente para a igreja. Vocês recebem eles com alegria nesse ministério? Vocês estão felizes pela vida deles? Diga comigo: sejam bem-vindos à nossa família. Somos a graça. Wilson, Nívia, vocês estão alistados nesse exército do Senhor. Amém? E eu queria junto com vocês orar pela vida deles. Estenda a mão de vocês para cá. Tem alguém aniversariando esses dias? Carol e Juninho, venham aqui à frente também. Juninho tá na guitarra. E ele completando num dia e ela no outro. Ele foi ontem, ela hoje. Você também, Washington? Vem aqui à frente, Washington. Vem cá, Carol. Juninho e Carol, fica juntos os dois aqui. Wilson é uma bênção, irmão. Todo dia chega uma mensagem dele para mim. Márcia, até tu, Márcia. Não tem aquela, até tu, Brutus. Até tu, Márcia. Rapaz, quanta gente linda. Você também, Ju. Lu. Vamos orar por eles, né, irmãos? Vocês dois, sejam bem-vindos à nossa família. Amém? Acredito que cada pessoa é um presente de Deus. E vocês são presentes de Deus.
ser parte é diferente de fazer parte. Amém? Que vocês sejam partes dessa mensagem. Que ela seja o estilo de vida de vocês. Existe uma unção sobre essa igreja, sobre esse ministério. E quando nós estamos debaixo, Davi estava debaixo de uma autoridade. Tinha uma influência. E é por isso que Deus o colocou no lugar certo e na hora certa. Não existe promoção sem submissão às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Amém? Sempre que Deus quer te promover, Ele vai te conectar a alguém.